Muito bem. Hoje não é sobre a gnoses de João, mas obviamente as ideias que a gente pegou da gnoses de João até agora vão fazer parte aqui do nosso encontro. Há muitas referências sobre práticas de vida diária no próprio Novo Testamento. E em todos os textos que dizem respeito à vida espiritual, que é o que, no fundo, nós estamos conversando, há sempre, ou deveria haver, essas orientações. Então, hoje são 18 de julho de 24, e nós vamos fazer mais uma das reuniões de práticas de vida diária. E a minha proposta hoje, a minha provocação a vocês foi, porque a gente veio nas últimas semanas falando sobre alguns aspectos que, em geral, são chamados de filosofia esotérica. E no que esses ensinamentos da filosofia esotérica têm relação com a nossa prática de vida diária, ou não, né? Ou não, tem ou não. Então, eu quero conversar um pouco sobre essas questões. E aí eu trouxe algumas passagens de alguns textos, mas... Obrigada. Mas quero ouvir de vocês também, tá? Ia colocar mais uma coisa. Ah, sim, Novo Testamento, Pisofia, eu não peguei, mas eu tinha anotado algumas coisas, então eu quero ver se eu vou lembrando agora durante. Peraí, aqui, isto, aqui, e abri os meus slides. Hum, Se eu não me engano, foi a Irenice que preparou esses slides bonitos aqui que eu peguei hoje, só para nos inspirar um pouquinho mais. E eu peguei alguns textos clássicos que abordam a filosofia esotérica. Esqueci de pegar os Upanishads. Mas estou esperando que vocês tragam questões. Aqui, peraí, que estava dando um probleminha aqui. Aqui. Pronto, agora eu consegui. Então, vamos lá. Eu só trouxe algumas frases. Cadê? Vai, passa. Pronto. Então, do nosso Gelux, o papel da filosofia esotérica. Então, primeiro, Jane, o que é filosofia esotérica? Toda verdadeira tradição espiritual de fato, toda verdadeira religião com a sua com a sua tradição religiosa, né? Se ela for uma tradição verdadeiramente espiritual, porque não basta ser religião para ser espiritual, ela terá por trás uma filosofia que é chamada de esotérica. O que significa esotérico? Significa algo que está oculto, que está interno, que está por trás, que está na base daquele movimento que está em movimento, daquilo como se anda. E esta filosofia, ela funciona tanto em tradições religiosas quanto em algumas filosofias mesmo acadêmicas, mas que tem esse ponto de vista da espiritualidade, do despertar da alma. Então, são tradições esotéricas aquelas que vão trabalhar com iniciações, vão trabalhar com a presença de um hierofante ou de um instrutor, de um guru, depende da tradição com que nome isso vai ser chamado, né? Então, qual seria o papel disso, filosofia esotérica, que são esse conjunto de conhecimentos, percepções, ensinamentos da humanidade que permeiam e estão na base das tradições verdadeiramente espirituais que ajudam a despertar a alma e essa alma reencontrar o seu caminho de volta à casa do Pai, para a iluminação, para tornar-se para despertar as suas vestes, a veste de luz, para tornar-se um Buda,
Então, todo esse linguajar é baseado na filosofia esotérica. Então, o que essa filosofia esotérica pode ter, tem ou não tem, de influência nas nossas práticas de vida diária, porque a gente vive no mundo, então a gente tem uma vida do dia a dia, nós estamos no tempo e no espaço. Então, é provável que, para percorrer este objetivo, que é o objetivo da filosofia esotérica, de nos indicar caminhos, justificativa, porque dessa transformação, porque a senda é uma sucessão de transformações dos estados de consciência, não é um simples caminhar, né? Não é um passar etapas, não é tomar iniciações. Tem gente que entra em certas escolas que se dizem esotéricas e, na verdade, são só uma programação que a pessoa vai passando de nível em nível e acha que está indo numa senda esotérica. Não necessariamente, porque a senda verdadeiramente interna, interior, esotérica, ela é esotérica, ela é invisível. Então, você pode estar ao lado de um grande iniciado e não saber que ele o é. Você pode se achar iniciado e, na verdade, só fez iniciações externas, numa escola mundana, do mundo, que pode ter boas intenções, mas para ser verdadeiramente esotérica, ela tem que estar sendo orientada e conduzida por um instrutor que já é de alto nível, por um instrutor elevado. Assim, o grupo em torno de Siddhartha, chamado de a Escola dos Arhats, isso era uma escola esotérica. Isso trabalhava com filosofia esotérica, porque era Siddhartha, que tornou-se Buda naquela encarnação, que estava conduzindo. Da mesma forma, a escola de Jesus, em torno de Jesus. Ali era novamente uma escola esotérica. E não era necessariamente visível que você ganhava a carteirinha de que você está no primeiro grau, no segundo grau, na faixa tal, uma escola esotérica, só quem sabe é o instrutor e, às vezes, os próprios candidatos. Porque existe um grande perigo nessa evolução dessa escada. Eu já participei de vários trabalhos, sociedades, escolas, que tem graus e que você passa de um grau para o outro, e aí você está nesse, está naquele, usa uma roupa assim, uma veste assado. Isso não necessariamente é, de fato, uma escola esotérica. Pode ser uma forma de representar aquilo que, de fato, é essa escola esotérica. Então, essa vivência, muitas vezes, ela fica não expressa e nem explícita ao próprio candidato para evitar um dos maiores perigos, e a Voz do Silêncio fala disso muito bem, que é a pessoa se achar. Se achar não no sentido de se encontrar, né? Mas, como dizem as nossas crianças, né? Se acha, ela acha que ela já é grande coisa agora, né? Ela é grande coisa, na verdade, a responsabilidade desse sujeito que avançou na senda é muito maior do que para os comuns, comuns no sentido de que não conhecem essa filosofia. No entanto, isso indica muito mais responsabilidade, trabalho, envolvimento, do que mostrar, né, um chapeuzinho diferente, um avental diferente, uma roupa diferente, uma carteirinha diferente, que isso não quer dizer nada, né? Então, por isso, são preservados, às vezes, os candidatos de saberem que eles já foram elevados ao primeiro, ao segundo, aos primeiros graus ali, né? Então, a filosofia esotérica vai estar por trás das verdadeiras tradições de mistérios, das verdadeiras tradições que, como aqui a gente estuda, principalmente o gnosticismo e o budismo, mas isso também tem no sufismo, que a gente também estuda, no shivaísmo, que a gente também estuda, na Vedanta, que a gente também estuda, tá? E em outras tradições, isso vai fazer parte da prática de vida diária. Então, como a gente foi bastante provocado nessas últimas semanas com alguns assuntos desse tipo, e eu vi isso no Dinana, no Viveca e aqui no Gelux. Eu digo, então vamos falar disso, vamos embora, né? Como uma proposta de tomar conhecimento. E, ué, cadê? Ah, peraí que saiu da tela. Então,
O papel da filosofia esotérica nas práticas de vida diária na senda da iluminação. Senda da iluminação é este caminho, esta proposta de tornar-se mais perfeito, tornar-se um perfeito, conforme dizia Paulo, ou tornar-se um Mahatma, como é descrito nas tradições orientais, e desculpem, era um mosquitinho aqui, e na sociedade teosófica, ou tornar-se um Bodhisattva, como está na tradição budista, ou tornar-se um filho da luz, como na tradição gnóstica. E assim vai, em cada tradição tem um nome, uma referência, uma representação para onde se vai, o que se busca. No fundo, até hoje, essa semana alguém comentou no nosso grupo ali, é, é a mesma coisa, porque somos uma só humanidade. É buscar este caminho da iluminação, despertar a luz que está em nós. Isso vai ser chamado de Cristo, vai ser chamado de Atma, vai ser chamado de Alaya, vai ser chamado de muitas coisas, variados nomes, mas é esse despertar do tornar-se mais perfeito, mais iluminado, mais liberto, obviamente, para poder ser melhor e ajudar mais, né? Estar mais qualificado, né, para ajudar no mundo para alcançar o que há de melhor, o que podemos fazer de melhor. Então, buscar a iluminação, buscar a senda da iluminação para um real buscador. Então, qual é o papel da filosofia esotérica nas práticas de vida diária, na senda da iluminação para um real buscador? Alguém que de fato quer. Ninguém é obrigado. Ninguém. Ninguém. E a maioria desses textos, e eu trouxe bastante coisa de Blavatsky, na hora que eu trouxe para cá, ele desconfigurou algumas coisas. A maioria desses textos insiste de que adentrar a senda indica mais trabalho, indica um aceleramento kármico, um aceleramento do preparo, e muitas regras são oferecidas em diferentes tradições, sugeridas como necessárias para que se possa fazer este passo a mais. Então, gente, também não é à toa que o símbolo do Lux é representado por duas colunas, a coluna ocidental, que vai envolver aí Rosa Cruz, cátaros, gnosticismo, cristianismo, os maniqueus, o sufismo, porque é Oriente Médio para o Ocidente, né? Então, essas tradições, e a outra coluna que vai representar o lado mais oriental, o budismo, o taoísmo, a Vedanta, então, e outras tradições aí, o shivaísmo, a tradição do Kalachakra, essas profundas tradições que têm uma base espiritual, mas que, em geral, as portas mais abertas, a parte mais exotérica, é uma religião formal, uma filosofia formal, uma porta de entrada apenas. Agora, depende de quem está entrando, o quanto ele vai ou não se envolver e como. Meu computador está um pouco sobrecarregado, ele está andando devagar. Então, eu comecei, a primeira passagem que eu trouxe é uma passagem que sempre me toca muito, é da Doutrina Secreta, escrita por Blavatsky, que eu acho interessante colocar o contexto. A senhora Helena Petrovna Blavatsky, ela no século XIX, ela traz à tona uma série de ensinamentos, tanto ocidentais quanto orientais, dessas escolas de filosofia esotérica. E a maior obra dela considerada é a coleção A Doutrina Secreta. Além dessa, ela tem outras, como a Isis Sem Véu, e como o livrinho A Voz do Silêncio, e alguns outros pequenos livros, e tem muitos, e muito material, sobre Shelado. Shelado é esse caminho deste buscador que busca ser um discípulo dos verdadeiros mestres. E vocês já sabem que a gente já comentou isso é relativamente conhecido. Se não sabem, eu vou comentar agora. A senhora Blavatsky, no final da sua vida, ela forma um grupo mais interno, porque ela foi conduzindo algumas
práticas na escola e muitos ensinamentos, ela realmente é reconhecida como uma pessoa que trouxe ensinamentos do Oriente ao Ocidente que eram desconhecidos, e nessas suas aulas, ela acaba fazendo uma seleção de alguns sujeitos que a acompanhavam e formou um chamado grupo interno, que não era o grupo da Sociedade Teosófica. Ela tinha a Sociedade Teosófica, mas dentro da Sociedade Teosófica tem até hoje uma escola esotérica, e ela ainda chamou outros que não eram necessariamente da escola esotérica, alguns deles não eram da escola esotérica, mas que ela reconhecia como verdadeiros buscadores da senda para a iluminação. E era um grupo de 12 entre homens e mulheres, e para esses ela deu alguns ensinamentos mais reservados, e hoje isso está publicado. A Lai até fez uma palestra, há uns poucos anos atrás, sobre esse grupo e esse material. E parte desse material está no volume 6 da Doutrina Secreta. Tá? Tem uma parte do material de estudo deles no volume 6 da Doutrina Secreta. Tem severos problemas, inclusive de tradução, muita coisa a gente não entende, mas tem uma passagem que a mim sempre me toca muito, que está na página 81 do volume 6. Eu digo primeiro, não se entra inocentemente e isento nessas áreas da filosofia esotérica, porque isso afeta todas as áreas da nossa vida. Essa busca desses ensinamentos, dessas informações, dessa vivência, dessa compreensão, dessa filosofia que está por trás do verdadeiro ensinamento de Jesus, por trás do verdadeiro ensinamento de Siddhartha, de Shankara, de Lao Tse, de João Batista, de João Evangelista e de tantos outros, tem que ser expresso na própria vida do sujeito. Não faz sentido, a gente tem falado sobre isso, você pregar a compaixão por todos os seres e comer churrasco no final de semana. Né? Quer dizer, para mim, não faz muito sentido. Mas essa tem que ser uma escolha de cada um. E por isso, uma verdadeira escola, ela sugere algumas práticas que entende como necessárias. Obviamente, essas práticas têm que ser coerentes com o que aquele ensinamento prega e com a vida onde a pessoa vive, certo? E diz a frase que eu quero destacar, porque as duas frases de cima e de baixo são um resumo que eu faço da página inteira onde ela faz esse comentário. Ela diz: há uma lei imutável nos domínios do oculto. Sempre que alguém presta o juramento de viver para beneficiar todos os seres, de transformar a sua vida de modo que toda a sua energia seja destinada ao benefício de todos e a auxiliar a humanidade, auxiliar o planeta e buscar transformar a si e aos que estão em seu entorno para que a vida e o mundo e tudo seja melhor e que a luz melhor se expresse em cada ser, toda vez que alguém presta esse juramento, certos efeitos desde logo aparecem. O primeiro dos quais é o trazer à tona tudo que está latente na natureza do homem, sejam essas questões boas ou más. E ela desenvolve isso, eu acho isso sempre o primeiro tópico a chamar a atenção, porque o que isso quer dizer? Que não tem como, ela dá esse exemplo, inclusive, você fingir que é bom e tentar botar embaixo do tapete as coisas, porque para o percorrer a senda, o caminho da espiritualidade, a transformação que Jesus pede, tenham olhos para ver, ouvidos para ouvir, que Siddhartha pede, e que cada um desses grandes mestres pede, todo o teu ser, como envolvido nisso, vai ser colocado à prova. Tudo que tem dentro de ti tem que vir à tona, para que você possa olhar para isso e saber o que fazer com isso. Né? Isso é o trabalho, de certa forma, de purificação que é tão comentado como necessário para a verdadeira ciência. Então, é natural, alguns vão chamar isso de aceleramento kármico. Todas aquelas energias que nós temos, que a gente veio
juntando, sejam positivas ou negativas, ao longo da nossa vida e das nossas vidas, ficam disponíveis, ficam expressas. Então, não dá mais para, diz essa lei, né, você continuar fingindo que você tem paciência com todo mundo, porque a energia aumenta tanto em você que você vai realmente ter que ter paciência, porque começa a ficar difícil de você fingir que você é bom, fingir que você concorda ou que você aguenta, ou fingir que você faz as coisas, porque é muito necessário ser absolutamente verdadeiro. Então, certos efeitos logo aparecem. E a primeira coisa é que vem tudo que está latente na nossa natureza, seja bom ou mal, vem à tona. Você está disposto a isso? Esse é um dos primeiros passos para poder entrar na senda, dizer-se realmente um seguidor do ensinamento de Jesus, do ensinamento de Siddhartha, do ensinamento de Shankara, do ensinamento de João Batista e do ensinamento de tantos desses grandes seres que estão aí, que já estiveram aí e que estarão. E por isso são dadas orientações de ordem prática para a vida diária. Gente, levantem a mãozinha se alguém quer falar. Eu botei poucos slides aqui. E peraí que está fora, está na ordem errada. Azar. Bom, agora apareceu, vai essa. Em A Voz do Silêncio, tem essas duas frases que a gente tem falado elas com bastante frequência. Isso está na Voz do Silêncio. Na linha 66, que é o primeiro livro da Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio é um pequeno texto proveniente da escola Yogacara do século IV DC, dos ensinamentos Mahayana de Siddhartha, na escola Yogacara, que chegam ao século IV, e quem coordena ali é o grande Asanga, né? Então, nessa pequena obra, tem vários, eu trouxe mais alguns, mas esses dois a gente tem repetido muito aqui com vocês. Dois aspectos importantes para esse caminhar. Ajuda a natureza e coopera com ela, e a natureza ter-te-á por um dos seus criadores e se te tornará obediente. E ante ti, ela abrirá de par em par os portais de suas câmaras secretas e desvendará ante a tua vista os tesouros escondidos no mais profundo. Então tem muito a ver com a frase anterior. Ela te abre tudo, mas ela vai também desvendar tudo que está lá dentro. E a 144, que está no segundo livro, são 3 livros em A Voz do Silêncio. Viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo na cena. Praticar as 6 gloriosas paramitas, as 6 virtudes, né, é o segundo passo. Quais são essas 6 gloriosas paramitas, as 6 virtudes nesta tradição, assim chamadas nessa tradição? A primeira é dana, que é generosidade, traduzida geralmente como generosidade. A segunda é shila. Shila tem a ver com harmonia nas ações de mente, de fala, de corpo. Ela tem muito a ver com karma, porque karma, a tradução da palavra karma é ação. A terceira é kshanti. Kshanti é traduzido como paciência. Paciência derivada de um estado de paz interior. Esta paz te leva a ter a verdadeira paciência. A quarta paramita é Virya. Virya é energia, determinação, alegria no servir, alegria no caminho. É ter energia, é vivacidade. A quinta é Dhyana, traduzida como plena atenção, decorrente da meditação. É um estado de plena atenção cada vez mais contínuo. E a sexta é Prajna. Prajna, traduzido como sabedoria, mas é uma sabedoria ainda anterior a Dhinana, que é a sabedoria decorrente de você perceber que tudo é interdependente,
que todos os seres dependem de uma única e mesma força que em todos os seres ali está presente, e que, portanto, somos unos, apesar de vistos como separados, e somos dependentes uns dos outros. E nisso está baseado muito da verdadeira filosofia esotérica. Essas mesmas virtudes e paramitas também existem na tradição do hermetismo, não as mesmas. A ordem, às vezes, é diferente, as traduções, as escolhas, mas são sempre coisas desse tipo de natureza, né? No cristianismo também tem, em Pisofia também aparecem, tá? Então vamos procurar e vamos trazer. Entrou depois, aforismos de A Voz do Silêncio. Voz do Silêncio, 155 a 158, está resumido, e 161 a 162. Essa daqui, essa semana está perfeito, porque a gente comentou sobre esse assunto. São sugestões de como um buscador deveria observar o seu próprio caminhar. Se não pode ser o Sol, se então um humilde planeta mostra o caminho, aquele que está mais no escuro do que você. Dá luz e conforto ao fatigado peregrino e busca o que sabe menos do que tu, que em sua mísera desolação está faminto pelo pão da sabedoria, ser um instrutor. E falo ouvir a lei. A lei é o ensinamento. E o 161 que diz, ser humilde é seu ator, se queres adquirir a sabedoria tão necessária para você percorrer o caminho. Ser mais humilde ainda quando te houveres assenhorado dela. Então, são dicas práticas de como a gente coloca em prática a filosofia esotérica que nos permite percorrer a senda. Ainda voz silêncio. Antes de penetrar naquela senda, na senda, no caminho da iluminação, tens de destruir os kleshas. Kleshas são as contaminações. Muitas vezes é traduzido como emoções perturbadoras, mas não é só emoções. É aqueles estados alterados de consciência que nos perturbam, que não permitem que a gente enxergue claramente. Tens de purificar a tua mente, o que traduz a ideia de Lojong, que o Bruno vem trabalhando no grupo de Nano, né? A purificação da mente que se dá por você ir estabilizando seus estados mentais e retirando esses kleshas, essas contaminações, e tornando-a mais límpida, clara, lúcida e competente. E limpar o teu coração, o que significa trabalhar com a questão do altruísmo, a tua motivação. No budismo vai ser chamado de bodhicitta. No gnosticismo, a gente vê muito a ideia da compaixão, igual como no budismo também tem, né? Então, essa ideia de ter o teu coração para o benefício de todos os seres. E diz o 59, que a tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, antes de empreenderes a viagem. Que a tua alma não esqueça de todos os demais que estão ali e às vezes em situação mais difícil que a sua, e que você possa ajudá-los. E o 65, não desejes nada, não te amofines contra o karma, nem contra as imutáveis leis da natureza, porque as leis estão ali para coordenar todo o trabalho, mas luta só contra o pessoal, o transitório, o efêmero, o perecível, aquilo que está preso no budismo é chamado samsara, né? Eu nunca vi uma palavra no gnosticismo para isso, mas Jesus dá claramente essa orientação quando ele insiste que a gente tem que olhar para o outro e amar ao próximo como a ti mesmo, e não fazer ao outro aquilo que você não quer que seja feito a você. Então, é colocar o outro como alguém que realmente precisa da sua ajuda. 111. Procura as sendas, porque muitos são os caminhos e muitos são os caminhantes, mas a senda é uma só que cada um
a vive de acordo com as suas condições, com a sua forma de condução, que não é aquela coisa egoísta assim, não, para mim não serve, eu quero assim, eu quero assim, não é um eu quero, é que nós somos diferentes, e cada um tem forças, tendências, capacidades, competências, formas de agir, nós somos diferentes. Nós somos todos da mesma humanidade, com as mesmas forças. Então, a senda é uma, mas ela é uma também em cada um de nós. Para isso, ser limpo de coração antes de empreenderes a viagem. Não bota teu pé sujo no primeiro degrau. Aprende a discernir o efêmero o efêmero, o perecível, o transitório, o pessoal, daquilo que é do todo. E a 116. Foge da ignorância e da ilusão também. E evita os elogios. Porque elogios são ótimos. Aliás, eu adoro receber elogio. Mas elogio é o tipo da coisa que te prende bem, porque você começa a trabalhar pelos likes, né? E isso atrapalha e muito a senda. Aí eu me lembrei, vocês conhecem essa ideia da tradição hermética, né? Assim abaixo como acima. E isso nos leva a entender que a senda é. Por que que as grandes tradições, quase todas elas, as filosofias esotéricas de cada uma das tradições verdadeiras, começa falando de cosmogonia, de cosmogênese? Porque nós somos um reflexo daquilo que é o universo, com a mesma ideia do holograma. Nós somos o todo, só que a gente não vê isso. E por isso a senda não é um ir fazendo coisas, mas é um desvelar da verdadeira energia que todos nós somos e temos. Por isso o desvelar o Logos em nós. Por isso o desvelar o Tathagata Garba em cada um de nós. Desvelar a verdadeira luz que somos e que ao longo da jornada foi ficando um pouco esmaecida pelo excesso de contaminações que a gente se deixou levar e que faz parte do descer na matéria, ou seja, descer aos níveis mais baixos, como é o mito de Sofia, né? Como é tantas histórias, o hino da Veste Glória fala disso também, e retornar à casa do Pai, retornar à nossa verdadeira natureza, ao nosso estado de iluminado. E uma das obras dentro desse contexto que eu mais gosto e que fala muito de regrinhas práticas, na verdade, existem muitas obras que falam disso, regras de vida práticas para as práticas de vida diária, que vai enfatizar a necessidade de meditação, de dormir adequado, de ter um sono de qualidade, de evitar alimentos que são contaminantes, né? De evitar atitudes inadequadas, de ter um grau de purificação, né? São muitas as obras que vão falar disso, mas tem uma em especial, e como a gente falou bastante sobre Blavatsky essa semana, que eu trouxe ela, tem um capítulo, o terceiro capítulo do livrinho chamado Ocultismo Prático, que são também pedaços de coisas, orientações práticas para a vida diária. Então, eu peguei só algumas dessas orientações e trouxe para a gente tomar contato, né? E depois eu vou passar para vocês aqui para a gente ir conversando. Primeiro, o título do livro. Ocultismo verdadeiro é altruísmo. A palavra ocultismo, no nosso contexto, na nossa sociedade, ficou muito deteriorada, muito deturpada, como alguma coisa vinculada à feitiçaria, alguma coisa vinculada a coisas ruins. Não. O verdadeiro ocultismo é Gupta Vidya. Gupta Vidya, ocultismo é a palavra que traduz a palavra sânscrita Gupta Vidya. E Gupta Vidya é a sabedoria mais reservada, mais profunda, aquilo que apenas os maiores mestres conhecem de fato e vivenciam de fato. E, portanto, são as orientações para esse despertar da luz em nós. Então, ela dá algumas regrinhas, algumas sugestões, e são bem práticas, são práticas de vida diária. A gente tem que fazer isso? Não, é só uma orientação que a Blavatsky sugere aqui, tá? Então, o primeiro capítulo, ela vai enfatizar muito isso, e eu concordo, porque eu conheço outros materiais que explicam a mesma coisa, que o ocultismo verdadeiro é altruísmo. E altruísmo, muitas vezes, é a tradução para bodhicitta.
que é bodhicitta, Jane? Bodhicitta. Bodhicitta geralmente é traduzido por altruísmo, e é o primeiro passo na senda Mahayana, do budismo Mahayana, para a iluminação. Bodhicitta é a energia, o combustível para você praticar as paramitas, para você percorrer a senda, para você se transformar. Bodhicitta é uma frase que define bodhicitta, né? Viver para beneficiar a humanidade, alcançar a iluminação o mais rápido possível para o benefício de todos os seres. Ou seja, tornar-se um instrutor qualificado e capacitado, e para isso você tem que ter purificação, estudo, meditação, purificação interna e externa, muito conhecimento, muito equilíbrio, muito paramitas, né? Buscar a iluminação, o desvelar da luz em vós, o mais rápido possível, para que você possa ser mais um a auxiliar neste processo de auxiliar os seres todos, seres humanos são os que estão no topo da lista, a alcançar a iluminação, reduzindo assim o sofrimento e melhorando as condições gerais do nosso mundo como um todo e melhorando a vida de cada um dos seres. Isso se baseia em altruísmo. Bodhicitta é este altruísmo. Muitas vezes a gente traduz, até porque a palavra bodhicitta vai lembrar isso. Citta é o fluxo mental e bodhi é iluminado. Ter o fluxo mental iluminado tem a ver com, eu gosto da forma como muitas vezes é colocado, que é pensar com o coração e sentir com a mente. É ter todo o seu ser envolto nessa iluminação, e como a nossa mente é o que conduz as nossas ações do corpo, da fala e mentais, então ter a mente o mais iluminada possível para que você possa fazer a melhor forma de atuar, de trabalhar e de agir para ajudar a todos os seres. Isso se baseia na utilização de todo o potencial humano, e aí eu falei de cosmogênese, por quê? Do assim em cima como embaixo, porque nós que somos o embaixo, né, nós somos o microcosmos, nós temos todos os princípios que o cosmos, que o macrocosmos tem na sua formação. Então, quando a gente estuda cosmogênese, a gente está estudando antropogênese, nós estamos vendo a formação de nós mesmos. E nesse sentido, buscando um estado cada vez mais de retorno à casa do Pai, de ter mais luz, ser mais luz para o benefício de todos. Então, se baseia na utilização de todo o potencial humano para avançar mais rapidamente no caminho para a perfeição. Mas, esse avançar mais rapidamente no caminho para a perfeição é para o benefício de todos os seres. Aí eu peguei algumas passagenzinhas, então, do ocultismo prático. São passagens práticas. Levanta cedo, logo que tenhas despertado. E aí ela faz vários comentários do tipo, não fica enrolando na cama e se enrola e perde tempo, tem muita coisa para fazer. E aí ela sugere, medita, porque a meditação da manhã é geralmente comentada como sendo a mais eficiente, porque a gente ainda pode lembrar sonhos, a gente está supostamente com a mente mais relaxada, porque a gente dormiu, supostamente, né? Mas vai de cada um como consegue administrar a sua vida, né? Lembra do teu instrutor, do teu mestre, se você tem uma grande devoção e respeito por Jesus, ou por João, ou por qualquer um dos grandes mestres, seja do Oriente, do Ocidente, mas desses grandes seres que deram sua vida para nos ajudar neste caminho, para ajudar a humanidade a seguir o seu caminho e dar uma vida melhor a cada um que aqui neste momento vive. Lembra das regras e dos compromissos que você assumiu. Porque lembra lá que eu coloquei uma passagem da Doutrina Secreta, do volume 6, que tem a ver com o grupo interno da Blavatsky, que ela diz, não é possível entrar neste caminho sem saber que tudo virá à tona, você não entra
lépido e faceiro e vai levando, né? É uma coisa séria. Se espera que seja tomado a sério. Então, lembra das regras e compromissos que fizeste. Faz uma autoanálise de como foi a tua noite, como tem sido teus dias. E uma autolimpeza mental e física. Aí outras regrinhas que ela vai falando. Faça somente o que é seu dever fazer. Para de se meter na vida dos outros. E é muito complicado isso, porque na prática você quer ajudar, mas a gente não pode salvar os outros. Se Jesus pudesse, ele salvava cada um de nós, mas ele só pode indicar o caminho. Ele não pode fazer por nós. Se Siddhartha pudesse, ele salvava cada um de nós, mas eles não podem. Eles só podem indicar o caminho. Não fale inutilmente, eu acho que eu vou calar a boca. Tá? Então, conversa fútil, ficar enrolando. Sabe festa de papagaiada? Então, bom, não gaste energia com falas inúteis. Não tenha pensamentos desnecessários. Esse, para mim, é um problema, porque eu penso demais, eu tenho pensamento acelerado. Então, às vezes é bastante difícil eu conseguir parar um pouquinho e serenar. Nem conto que meditação, para mim, é um verdadeiro. Ai, mas eu estou melhorando. Que a alimentação alimente todo o teu ser, e só o necessário. Que a gente coma o necessário, e não o extra. E que alimente todo o seu ser, físico, emocional e mentalmente. Há uma ênfase no vegetarianismo, tá? E também na eliminação daqueles alimentos considerados alimentos negros, que um dia a gente vai falar sobre eles, que aparecem tanto na yoga, quanto no budismo, quanto na tradição muçulmana, quanto na tradição, sim, nos sufis, óbvio, porque são derivados do Alcorão também, e tinha mais uma, estou esquecendo, mas são 4 tradições dessas que fica bem claro essa questão de evitar os chamados alimentos negros, no sentido de que são alimentos não desejáveis para aquele que busca a iluminação. No taoísmo isso também aparece. Quais sejam o alho e a cebola, o rabanete e o nabo, além das carnes, todas elas. Né? Te acostuma à solidão, porque o caminho é solitário. O caminho é solitário, mesmo que você viva em grupo. E por isso que eu também acho tão importante a gente ter grupo para conversar sobre isso. Revisa as tuas ações do dia. Cada um desses tinha um monte de comentários, eu só estou colocando uma linhazinha só para trazer o destaque. Vai. Não se deve, peraí, não se deve não abandonar os deveres da vida, assumidos na sociedade e pela humanidade. Ou seja, se você é casado, não vai abandonar a casa por causa do caminho. Você fez uma escolha, você está neste caminho agora. Você não vai abandonar as suas contas que tem para pagar, porque é sua responsabilidade, você assumiu isso. Você não vai abandonar o seu emprego, porque você assumiu essa tarefa. Então, leve-a até onde é necessário, mas também não fique apegado e preso a tudo isso. Então, aí entra novamente aquela questão do discernimento. Quais são os deveres que realmente eu devo assumir e, tendo assumido, que eu os assuma e os mantenha até onde seja necessário e não fique apegado, porque isso acontece muito, muitas vezes, é muito comum, mães e pais, a gente gera filhos para o mundo, né? E aí ficam apegados aos filhos, os filhos já estão com 40 anos e a mãe não sai de cima e cuidando e se metendo e controlando. Eles já são independentes. Então, isso vale para todos os deveres que a gente assume no mundo. É, essas ações sociais que a gente assume. E, inclusive, as ações mais internas que você se propõe. Você se propõe, de fato, a tentar ser um auxiliar da humanidade? Então, há deveres em relação a isso. E por aí vai.
Sacrificar todas as suas ações ao Supremo e não a si mesmo. Observar a importância da nossa motivação. Ah, eu quero seguir as regras que Jesus ensinou para ganhar a minha cadeirinha no céu. Não é por isso. Eu quero seguir todas aquelas virtudes das paramitas para que eu seja visto como alguém quase perfeito. Não é por isso. As nossas ações são dedicadas ao todos, e nesse sentido que está colocado como ao Supremo, a este uno presente em todos, a nossa parcela daquilo que todos somos. Aquele que vive para a sua gratificação e priva os demais da luz, porque está sempre buscando as coisas para si, né? E priva os demais da luz, do bem, da ajuda, do auxílio, porque nós temos energia. Tenho eu o direito de guardar a minha energia, a minha força, o meu saber, a minha luz só para mim, e que o resto se vire? Sim, o resto só pode fazer por si. Mas se eu puder ajudar, este é meu papel, do ponto de vista da tradição filosófica das grandes tradições espirituais. Quem priva os demais de receber a luz, receber a orientação, a instrução, daquilo que ele de fato, daquilo que aquele outro de fato necessita. Não se miscuir na vida dos outros, mas daquilo que o outro de fato busca, este é o verdadeiro ladrão, segundo esse texto. Esse texto, na verdade, é da tradição vinculada a uma das tradições mais elevadas que tem na tradição do budismo, que é a tradição do Palachakra. Desenvolve o pensamento, não o deixe ocioso. Não deixa, diz assim, os pensamentos ficarem brincando no pátio da, do vazio, assim, do vazio não no sentido prajna, né? Do vazio do nada, né? Então, aproveita o teu tempo e a tua energia. Como um aprendiz, considera a todas as circunstâncias, porque até as pedras dão sermões, não é dito? Então, considera todas as circunstâncias como um momento de despertar viveca, de trabalhar nossa sabedoria, de buscar compreensão, de escolher os melhores caminhos. Todas as nossas ações são karmas, e tudo isso pode ajudar ou atrapalhar a nós e a humanidade como um todo. Não seja presunçoso, cultive o altruísmo. E eu acho que estou terminando, acho que tem só mais 2 slides. Aqui. Não, tem mais 3. Busca o autoconhecimento, não pelo eu, mas por amor e sem impaciência. Aqui é naquele sentido de busca conhecer-se a si mesmo, o oráculo de Delfos. Busca compreender a força, a luz e todos esses princípios em você mesmo. Não porque você é eu e porque você quer saber de você, mas por amor, porque conhecendo melhor as suas potencialidades, melhor você pode contribuir com esse grande trabalho, que é o trabalho de ajudar a sociedade, a humanidade, o mundo, todos os seres. Mas tenha paciência, a gente não nasce pronto, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo também. Agir sempre e agir sabiamente. Vejam Viveka Chudamani, é muito bom sobre essa regrinha. E agir sabiamente quando chegar o tempo da ação. Mas esperar, e esperar pacientemente quando for o tempo para o repouso. Porque a gente precisa equilibrar. Lembra, a gente trabalhou tanto com a questão dessa dualidade, dos pares de opostos, nas nossas reuniões, nas últimas reuniões? Ter harmonia no uso dessa energia, do nosso tempo, da nossa disponibilidade e daquilo que precisa ser feito. Novamente, o que precisa? Discernimento, viveka. Ele cita, no Ocultismo Prático, tem uma frase que é da voz do silêncio. Tem paciência, candidato, como alguém que não teme fracassos e nem corteja êxitos. Faça as coisas não para ser e ganhar likes, mas porque é o que precisa ser feito. Tenha um foco e trabalhe nele, e por ele, por esse foco,
com clareza, paciência, competência e determinação. Não para ser, não para si, mas servindo aos demais, trazendo aos demais uma contribuição, sem proselitismo, servindo e não fazendo por eles, servindo e não querendo que eles façam o que você acha que tem que ser. Porque o conhecimento, no sentido gnóstico, ele é despertado de dentro. E ele só vai fazer sentido se fizer sentido para aquele sujeito, que pode não estar pronto para isso. Ou você que está tentando transmitir algo pode estar enganado, ou aquilo não é para aquele outro. Então, esse equilíbrio, essa harmonia, exige muito de cada um de nós. Deseja Deus, adoro essa daqui. Deseja o divino, e não algo que você possa, que ele possa proporcionar-te. Olha que interessante isso. Deseja o divino, deseja a senda, deseja os grandes mestres, deseja as altas iniciações, mas não pelo que pelo que isso possa proporcionar-te, mas porque dessa força, despertando em teu coração, despertando a tua mente, despertando a tua condição, você pode tornar-se um melhor instrutor para auxiliar a todos os seres. O primeiro passo é purificar o coração, para que a mente possa trabalhar sem tantas contaminações. Não ser orgulhoso e contentar-se com as suas condições, sem se acomodar. Ah, eu não posso porque eu sou muito limitado. Ah, eu não posso porque eu sou doente. Eu tenho uma doença crônica, severa, considerada pesada. Eu estou tentando e eu sei que eu tenho limites. Então, cada um de nós, não ser orgulhoso, mas contentar-se com as condições que a gente tem. Ah, eu não tenho dinheiro para poder ajudar ou para fazer mais, eu não tenho tempo. São as condições kármicas que nos trouxeram até aqui. E quem gerou tais condições fomos nós mesmos, segundo a tradição. Nós geramos as condições que hoje a gente convive com elas. Para modificá-las, nós temos que modificar a nós mesmos e gerar as oportunidades do amanhã. Nós somos hoje da Mapada, primeira linha. O que fizemos ao longo de todo o nosso passado. E seremos amanhã o decorrente do que estamos fazendo hoje. Essa é uma lei. Eu acho que é só mais esses dois. Isso. Eu trouxe essa porque essa, na verdade, diz respeito a uma frase que a Blavatsky disse no tempo da Sociedade Teosófica. E ela falava aos sujeitos porque havia muito de orgulho em muitas cabeças ali. Muita gente achando que só porque fazia parte de uma sociedade esotérica, com graus, com iniciações, qualquer uma, entendeu? Cheio, a gente assim recebe no Lucas muita gente que acha que porque já fez não sei quantos graus nessa escola ou naquela outra, então já está perto da iluminação. Tomara, não estou dizendo nada contra isso. Mas cuidado, porque a gente muito se auto-engana, achando que as etapas exteriores necessariamente refletem as etapas interiores. E muitas vezes, como eu disse, interiormente, você ou aquele outro podem estar em graus muito mais elevados do que aparentemente aquilo se expressa. E pode, muitas vezes, o que está de instrutor ser, na verdade, menor do que aquele que está como discípulo. Como a gente comentou sobre a história de Jesus, Jesus não nasceu sabendo, mas ele já tinha um percurso muito amplo percorrido. Ele já era uma grande alma quando nasceu. No entanto, ele tinha que aprender, ele tinha que ser discípulo. Discípulo significa aquele que ouve, ser um ouvinte. Lembra aquelas 3 etapas que está no maniqueísmo, na escola pitagórica, na tradição budista, também na tradição sufi? A primeira etapa é ser ouvinte, aprender a ouvir, e ouvir com todos os sentidos. Ouvir, 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 ouvir,
Ouvir, ouvir com todos os sentidos, ouvir o mundo, ouvir o lamento, ouvir a necessidade, estar desperto. Essa é a primeira etapa do caminho, da escola. Segundo grau da escola, é, aí varia um pouco de tradição para tradição a forma, mas, por exemplo, nos pitagóricos, é, era os físicos, né? Aqueles que já tinham uma etapa mais avançada do caminho, ou era música. E agora eu estou atrapalhada. Mas a segunda etapa, nos essênios também tem isso, né? A segunda etapa já implica em você ter domínio sobre os sentidos, domínio sobre as condições do mundo e um lastro de base muito bem fundamentado. E e nessa etapa você é um auxiliar para a humanidade. E no terceiro grau, né, e isso muitas vezes em várias escolas verdadeiramente esotéricas vai ser dividido em mais degraus, né? O terceiro nível vai dizer respeito àqueles que são realmente instrutores, aqueles que já galgaram os passos, não são mais apenas ouvintes ou apenas produtores do trabalho, são aqueles que realmente orientam o trabalho. E por que eu estava dizendo isso? Agora eu já esqueci. Ah, sim, porque nós temos que ultrapassar essas etapas para estar verdadeiramente na escola. Então, ela está falando aqui para as pessoas entenderem que é muito fácil você ser membro de uma escola, você ser membro de uma sociedade que se diz esotérica, uma religião que se diz transformadora, um grupo que se diz que leva à iluminação. Uma sucessão de graus que supostamente indicam que você está avançado no caminho. E ela dá o exemplo usando a palavra teósofo, que é como chama alguém, não que é membro da sociedade teosófica, mas alguém que vive a teosofia de fato. Teosofia traduz-se como sabedoria divina, a sabedoria do todo, do divino, daquele que foi uma palavra não escolhida por ela, na verdade, Clemente de Alexandria já usava essa palavra no século III, né? Século II, século III, né? Então, que tem esse sentido de a sabedoria do todo, a sabedoria do divino, aquilo que ajuda no despertar. E ela diz isso, e eu gosto muito. É fácil, gente, tornar-se um teósofo, alguém que realmente está no caminho. E aqui ela está usando a palavra no sentido de um discípulo na senda para a iluminação, de qualquer linha que seja, um discípulo na senda para a iluminação. É fácil, olha só. Qualquer pessoa com mediana capacidade intelectual, com certa inclinação para a metafísica, que leve uma vida pura e altruísta. Tá fácil até aí, né? Que encontre mais alegria em ajudar o seu próximo do que em receber ajuda para si mesmo. Ou seja, esteja mais disposto ao outro do que pedindo para si mesmo. Que esteja sempre pronta a sacrificar os seus prazeres pessoais em benefício dos outros. Que ame a verdade, a bondade e a sabedoria simplesmente pelo que são em si mesmas. Veja isso que bonito. Que ame a verdade, a bondade e a sabedoria simplesmente pelo que são em si mesmas e não pelo benefício que delas possa oferir. É simples. Esse é um teósofo. Este é um buscador real. Lembra que eu botei no primeiro slide? Quem é um real buscador? Não, esse aqui não é um buscador real. Esse aqui é alguém que já deu alguns passos, que está entrando, que está se aproximando com vontade. Então, são regrinhas básicas. E eu acho que eu tenho só mais um slide, se é que tenho, e passo a palavra para vocês. Espera aí que eu travou aqui. Ninguém levantou a mãozinha? Vocês não fizeram o dever de casa, não? Eu não peguei de Sofia e não peguei do Novo Testamento. Ah, não, não tenho não. Ok. Então, vou tirar daqui, vou lá para o começo.
a provocação é essa. Quais são as práticas de vida diária? Qual seria o papel dessa filosofia que está por trás das verdadeiras tradições espirituais, das verdadeiras grandes religiões, dos verdadeiros ensinamentos que nos ajudam a nos conduzir para o despertar da iluminação, para essa senda da iluminação, se formos um real buscador desta senda. Passo a palavra para vocês, senão eu vou ficar falando aqui demais. Tem algo a ver com a prática de vida diária? Eu não vou nem perguntar isso, né? Fica meio óbvio. Acho que os exemplos banais que a gente usou ao longo das nossas reuniões todas mostram isso. Olha o livro da ética, o mistério da ética. Se a gente não compreende que a luz em nós é o motivo que nos faz ouvir a verdadeira orientação interna para conduzir-se de modo reto, isso é derivado da luz que está em nós. E nós precisamos colocar isso em prática, ou nós estaremos sendo mentirosos, nós estaremos sendo, como é que é? Desprezíveis, né? Porque a gente fala uma coisa e faz outra. Agora, é muito complicado, não estou eu avaliando ninguém, e não há nenhuma vez sugestão de que alguém ou que nós tenhamos o direito de ficar julgando os outros, a gente não está dentro dele. A gente não está vivendo o momento dele. Mas a gente não pode ser ignorante das regras. Inclusive para ajudar a outros, quem sabe, se quiserem, de observar que tais regras talvez possam ser úteis e necessárias. Só para terminar e passar a palavra para o Odair, eu acho nesse mesmo sentido extremamente importante, e isso é para mim, tá? E eu conheço muitos outros que também pensam dessa forma, observar que hoje na sociedade, ainda mais com a internet hoje, né, é muito comum a gente ver ofertas de escolas de mistérios, de escolas esotéricas, de grupos que o João já viu disso bastante também, né, João? Que oferecem caminhos, né? Se o básico do tipo formas de comportamento em relação uns aos outros, o que é muito difícil, gente, e não é por regras, mas por atitude interna. Se o básico do tipo não matar animais desnecessariamente, não jogar lixo nas ruas para piorar o planeta, não prender animais nem pessoas, não fazer os outros de escravos, não ficar jogando tempo fora, energia fora e desperdiçando o tempo de outros com bobagens. Isso tudo faz parte de ter uma atitude no reto caminho. Se a gente vê grupos que não valorizam isso, mas principalmente que valorizam o oposto, de segunda a sexta a gente atua, de sábado e domingo a franga está solta, fazemos o que queremos, pisa nos outros que não importa. Então não é uma escola na verdadeira linha, porque as atitudes não são condizentes com aquilo que se compreende como adequado. Mas a gente não pode julgar pelos outros. Mas a gente pode escolher onde nós vamos estacionar o nosso carro, né? Estacionar a nossa mente. Né? Eu não concordo com aquela ideia de que a gente tem que experimentar de tudo. Você experimenta de tudo e às vezes você fica tão contaminado que não consegue mais sair do buraco. Né? Então, tomar muito cuidado com isso também. Né? Desculpa, fala aí. Odair, está com você. Oi, Oi, bem-vindo. obrigado. Logo no início, quando a senhora falou sobre os mestres, o ensinamento, eu marquei as passagens aqui no Novo Testamento que fala exatamente isso. Com certeza, Vou tem sim. vou ter um resuminho aqui. Tá? O homem ocidental, que geralmente se considera cristão, não pode, por mais que se orgulhe de ser um seguidor dos caminhos de Deus, e de ter a luz do Espírito Santo. Aqueles, né? Eu estou salvo, entende? Né?
Porque ele precisa possuir uma experiência mística legítima com essa sabedoria oculta de Deus, simplesmente porque ele não recebeu uma verdadeira orientação que conduza a ela. Ele encontra-se tal como aquele eunuco que o apóstolo Filipe encontrou no sul da Palestina. Eu vou pular o que o Sim, Filipe. sim. Tá. Então, ele estava lendo Isaías e o Filipe perguntou a ele: O que estás lendo? Ele respondeu: É, pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e sentasse e explicasse. Então, aquilo que foi dito nisso, sem um mestre que nos ensina corretamente, não vamos lá. O próprio Paulo, também, apesar de ser um rabino fariseu, Não é. Nunca foi. foi. Nunca Tá, foi. né? Mas deixa Eu, para lá. Isso é conversa para outro dia. certo. Desculpa. Isso é conversa Não, para outro não, dia. Não ótimo, importa. por isso que eu falei. Com vocês aí, eu estou tirando ranços, aprendizado, porque por causa da pesquisa, muito além. Não, Né? isso já é relativamente bem conhecido hoje, mas não há interesse que seja muito divulgado, né? É, Mas, desculpa, você disse um rabino fariseu. Ah, você tem rabino, toda a razão. Oh, a Jane está viajando. A Jane está viajando. O rabino, ele não foi o rabino, mas ele foi orientado pelo Gamaliel, que era o rabino, né? sim, Exatamente um rabino fariseu da turma dos Tanaim. A história isso. de Paulo, gente, é linda. Uhum. Então, ele suspeitava que, além das regulações sacerdotais e das regulações sociais e religiosas, o judaísmo deveria conter uma via mística secreta. E ele só encontra isso quando, no caminho para Damasco, ele encontrou uma comunidade essênia convertida ao cristianismo, chefiada por Ananias. Que vivia perto de Damasco. Isso. E aí que ele descobriu essa via secreta. Foi aí quando ele conseguiu ver a luz. Há Isso, uma outra interpretação para isso, mas vale para a nossa reunião aqui, concordo. Vale para a sim. nossa reunião, porque é aí que ele consegue perceber que aquela luz não é uma coisa externa que ele só tem que ficar ouvindo, mas que de fato ele reconhece, É, e aí vem a ideia dele, né, que ele repete tanto de Cristo em vós é a esperança de glória, porque exato. cada um de nós tem essa condição de alcançar a glória. E depois disso, em Efésios, ele mesmo diz, Coríntios 3, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu de segredo está posto sobre o coração deles. Aí tem outros mais exemplos aí, mas deixa eu falar, né? Era isso, logo no início eu achei fantástico e por isso que eu contribuí. Fiz o dever Era de para casa. trazer mesmo, não, é para trazer. Ai, que bom. Gente, desculpem, eu estou um pouco entusiasmada, mas assim, lembrem, ninguém aqui é mestre de ninguém, todos nós somos aprendizes, a gente está trocando entre nós. Então, assim, como eu estou coordenando, eu estou colocando a minha opinião, né? E às vezes eu me exalto, então eu peço desculpas antecipadas, tá? Por favor. Silvano, Eu vou destacar um texto aqui da filosofia dos rishis da Índia antiga, o Maitreya Upanishad, o Advaita 1. lindo, é lindo. Então, na hora que eu li isso aqui, eu me identifiquei muito com esse trecho, faz já um tempo que eu li, enquanto tu falava, eu demorei um pouquinho para achar. E que eu acho que tem a ver com a nossa prática diária, muito a ver, tá? Com colocar assim em ação a nossa prática diária, né? Então ele diz assim, o trecho: que coisa diferente há para desejar quando oceanos Uhum. secam, montanhas desapareceram e a posição da estrela polar, Druva, e das árvores mudam, a terra é inundada e os anjos devas se afastam. Enquanto isso acontece, eu estou aqui. Portanto, de que proveito é para mim a gratificação desses desejos, visto que quem se apega à gratificação de desejos é condenado a retornar constantemente para essa existência mundana, samsara.
Tu és capaz de livrar-me do samsara. Eu sou como um sapo e um lago nesta vida mundana. Tu és meu refúgio. Então, eu acho assim que a questão dos sentidos, né, que a gente se apega e também nos faz voltar para o samsara, ela está ligada diretamente a essa conscientização que a gente tem que ter sobre a prática diária e também com relação ao caminho óptimo, né, que é o reto agir, o reto pensar, o reto Exatamente. viver, o reto falar, tudo tem que ser reto, tudo tem que ser reto. E a gente nunca é reto em tudo, né? A gente pode ser reto em uma coisa ou duas, meio a meio, e o resto a gente vai levando, empurrando com A a gente dá barriga, sempre né? uma desculpinha, né? Tem um pedacinho aqui, É, mas que é, né? Paciência com a e gente aí, também. e eu acho que tem uma outra mensagem oculta nesse parágrafo aí, é que tudo bem que a gente ainda que a gente consiga entender tudo isso e colocar os oito caminhos, né, o caminho óptimo em prática e consiga fazer isso tudo, ainda falta uma questão de que é para onde nós vamos, né? Aonde isso vai nos levar? Claro, vai nos trazer um benefício nessa vida, há muitos Sim, benefícios. E o sim, maior deles, eu acho que é a superação do sofrimento, o entendimento, a compreensão, a superação do nosso sofrimento, das nossas dúvidas. Mas ainda há uma dúvida mais profunda, que é o que vem ainda depois, né? Quando a gente ainda se libertar do samsara, o que, que vem antes do samsara? Eu já estou me conformando que eu nunca vou descobrir isso aí, porque isso está além da nossa compreensão, né? Não pode, eu acho que não pode ser, eu penso que não pode ser compreendido, porque é tudo que é a negação de tudo, né? Que a gente conhece assim como humano, como físico, como psíquico, sei lá, algo assim. Então, é só um desabafo que aí. legal. Legal teu raciocínio, Silvano, porque olha só, o Silvano me parece do que eu te ouvi falando, a mim me despertou a ideia da importância do desapego, e isso é comum a todas as tradições. Jesus fala disso, Buda fala disso, né? Isso é comum a todas as tradições. Ter desapego. O que que nos leva ao apego? Um sentido de eu quero, eu é meu, algo que nos prende a coisas. E você deu exemplos no texto do Maitri Upanishad que você estava lendo. E esse sentido, esse apego, que é feito por meio da ação dos nossos sentidos que se apegam a algo que a música que a gente gosta ou a música que a gente não gosta, ao sabor que a gente gosta ou ao sabor que a gente não gosta, porque tudo isso é o apego em ação, né? É aquele grude que a gente tem, tanto com as coisas que a gente quer, quanto com as coisas que a gente não quer. Tudo isso nos deixa presos ao mundo. O taoísmo fala de deixar fluir, não tentar barrar o rio, seguir no ritmo do rio, ter o discernimento entre o que é estar barrando o caminho do rio, o que é estar laissez-faire, fazendo nada, esperando que o rio te leve, é um caminho muito difícil de decidir, de perceber, de escolher. E daí vem o discernimento e a importância do conhecer. E aí, gnosis e dhinana, né? De compreender cada vez mais profundamente a vida, como se manifesta, como se apresenta e por que estamos presos. Entendendo isso, aos poucos a gente vai penso, tá? A gente vai se libertando. E aí você traz um questionamento assim, eu não sei o que, que é que tem depois, né? Porque a gente trabalha no tempo. Só que as tradições, elas costumam enfatizar que a noção de tempo e espaço é uma coisa que nos mantém presos também. A gente se apega às noções que a gente tem. Mas será que as coisas são como a gente as vê, observa hoje, ou isso é só um fruto do momento? A gente saberia trabalhar sem os nossos sentidos de eu, meu e de separatividade? De simplesmente ser e parar de querer ser e parar de é meu? Eu acho que um estado de mente desses Mahatmas, desses sábios, né? Por exemplo, a tradição da Babilônia tinha os grandes sábios, esses hierofantes, esses teurgos, esses grandes mestres, o estado de mente deles possivelmente vê com mais clareza. Possivelmente, Jane? Não.
é meio óbvio, né? Então, existe falta de instrutores para a humanidade. Talvez aqui entre nós a gente não tenha nenhum instrutor, mas cada um de nós, na medida do que busca, pode tornar-se um auxiliar de sala de aula, sabe? Alguém que está ali começando, ajudando de um lado, de outro. E para fazer isso, nós temos que estar melhor capacitados, porque as perguntas virão, não dos outros, mas principalmente da gente mesmo. E daí a importância da gente ter o grupo, da gente conversar entre nós e ser honesto. Eu não sei de cada um de vocês, mas eu garanto para vocês, eu estou longe de qualquer coisa. Eu só sinto um apreço, uma intensidade de vontade e, e de muito tempo, e não fui cair nisso porque eu não tinha mais o que fazer. Tanto que, assim, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho muitas outras coisas que eu faço. Mas isso está por trás. Para mim, é o que me move no mundo. Para mim, não tem sentido viver no mundo se não é pensando que eu posso ajudar. Porque o mundo está pior do que eu. E eu sou o mundo, eu não tenho como ser feliz sozinha. Não tem essa frase? É impossível ser feliz sozinha. Não tem como eu viver bem vendo o desastre que estamos fazendo. Não tem como eu viver bem vendo pessoas e animais passando fome, passando frio, passando sofrimento. Mas não adianta ir lá e resolver esse probleminha. Nós temos uma política horrorosa. Nós temos que mudar a mente das pessoas, internamente as pessoas. Eu não sei vocês, mas é muito provável que aqui nesse grupo vocês sintam, tenham esse sentimento, que para mim é muito forte, de não é porque ninguém está vendo que eu não vou jogar lixo no chão. Eu não consigo. Eu não consigo pegar o papelzinho, eu levo para casa no bolso e jogar no chão, porque não precisa alguém estar vendo. Não é porque ninguém está vendo que eu vou deixar de ajudar. Então, isso tem que fazer parte da nossa própria natureza, dessa natureza de perceber a interação, a integridade, a inter-relação entre tudo e todos. Eu acho que isso, em grande parte, talvez fosse o que mais eu queria chamar a atenção, dessa proposta que a filosofia esotérica traz para as tradições, que está na base das verdadeiras tradições, e que é, de certa forma, um sentimento de pertencimento. Tem muito a ver com o que o Odair falou sobre a percepção de Paulo no caminho de Damasco, de perceber que a luz é e está em cada um de nós, né? E isso me faz não conseguir, às vezes, e claro que eu erro muito, é fazer diferente. É tentar fazer o melhor sempre, não porque você vai ganhar uma cadeirinha no céu, uma estrelinha na testa, ou qualquer coisa assim, ou porque é para beneficiar, para chamar a atenção do chefe, ou porque está na regra, né? Não mentir, não matar, não. As regras essas são feitas para quem ainda está muito no começo do caminho, mas elas são úteis, porque às vezes a gente não se dá conta. Quantos de vocês já se deram conta do quanto cada um de nós é responsável pelo estrago que o planeta está levando? Não, mas eu não sou política, eu não. Cada um de nós é. Pela vida horrorosa que os animais têm em rebanhos, e a morte, pior ainda, que eles levam. Ah, mas eu não mato. Mas você alimenta esse comércio. E quanto a gente alimenta certos comércios que, em absoluto, não são nem naturais e nem saudáveis, né? E que não ajudam, não são compassivos. E às vezes a gente não se dá conta. Então não é um caminho fácil, não. E assim, eu só estou refletindo alto, gente. Quem sou eu para cantar regra, tá? Mas É, não é um caminho fácil, não. E quando você começou a sua fala, você falou que você não tinha trazido nada dos Upanishads, que é
um texto que eu gosto muito, e dentro dessas coisas que estão sendo ditas, eu gostaria de trazer um trecho do Mundaka, Mundaka. que diz o seguinte: vivendo no abismo da ignorância, porém sábios em seu próprio conceito, os iludidos dão voltas e voltas, como cegos levados por cegos. Eu acho isso muito profundo, muito interessante, muito, Lê mas de novo. também interessante é muito pouco. É, 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 é isso, né? Então, quando se fala assim, eu tenho que experimentar tudo, calma lá, não é? Eu não estou afim de ser levado por cegos, né? Então, eu gostei demais disso daqui, desse texto. Eu gosto muito dos Upanishads, eu acho que eles são muito profundos, é muito rico nessas questões de trazer para a vida prática, né? Para você praticar, né? Então, é interessante, então, continuando, só mais um pedacinho, vivendo a Lê de novo, mas lê de novo o pedaço que você leu. o E aí pedaço. depois você emenda esse outro. Tá. Vivendo no abismo da ignorância, porém sábios em seu próprio conceito, os iludidos dão voltas e voltas, como cegos levados por cegos. Vivendo no abismo da ignorância, embora sábios em seu próprio conceito, os iludidos se creem abençoados. Apegados a palavras, não conhecem Deus. As ações levam-nos apenas ao céu, onde, para sua tristeza, suas recompensas rapidamente se esgotam e são lançados de volta à terra. Tenho dito, Muito bom. Muito bom. espero que tenha sido útil. Muito bom. Mas então, voltando a falar sobre essa questão da dificuldade, eu acho que sim, é difícil, e quando eu vou dizer para você que quando eu olho este mundo, às vezes me dá eu sou uma pessoa muito otimista, mas às vezes eu percebo que eu estou fraquejando no meu otimismo, sabe? Porque está muito complicado, as escolhas da sociedade, a detonação do planeta, as implicações dessa detonação. Eu fico muito apreensiva com as crianças hoje. Eu concordo com você. É uma coisa que a gente está segurando para ver se dá conta, né? É, E daí o que a gente pode fazer? Né? Bom, tem muitas coisas, cada um vai encontrar o seu caminho, mas lembra a frasezinha que eu li para vocês? Se não pode ser eu não li ela inteira, mas diz assim na paz do silêncio: se não pode ser o fero sol brilhante do meio-dia, que sejas um palito de fósforo iluminando o caminho para aquele que está mais na escuridão do que você. O que não significa proselitismo, mas de disponibilizar uma luz, se o outro quiser usá-la, se o outro achar que ela é válida. E você, essa segunda passagem, segunda linha do Upanishad que você leu, ele diz que você, né, não sabe de nada, mas se acha no caminho, né? E repete frases, né? E acha que com isso vai alcançar o céu. Isso é tão, isso é tão presente, é tão quanta gente que acha que porque repetiu 3.000 prostrações, então passou de nível. Ou que repete todos os dias, não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, então está passando de nível. Vocês acham lá que existe um Deus ouvindo e contando quantos Pai Nosso e Ave Maria você está fazendo? Repetir as orações é bom, mas uhum, como uma proteção à mente, né? Que é a ideia de mantra. É bom como oferecer à mente bom material para ela não ficar divagando em besteira. Porque se você não aproveitar o seu tempo para repousar a sua mente, porque é necessário, mas quando for agir mentalmente
trabalhar com boas ideias, com boas coisas, fazer boas leituras, boas meditações, bons assuntos, boas músicas, você pode cair em entrar em conteúdos que vão enfraquecer a sua mente. No mau sentido, vão te levar para o outro lado. Vão torná-la mais contaminada e tudo mais. Puxa, E como tem gente, eu me lembro da minha avó, uma delas, e ela realmente, ela comprou uma cadeira no céu, achando que como ela ia à missa todo domingo, aquela coisa tal, ela comprou uma cadeira no céu, porque ela fazia tudo direitinho. Ajudar a tirar essas pessoas desse engano e com muito cuidado, né? Oferecendo uma outra possibilidade. Não é dizendo para ela, tu está no caminho errado. Quem é que estou para saber? Quem sou eu para saber? Porque cada um vai ter a sua forma de se aproximar, de se aproxegar, né? Mas como tem enganação por aí? Eu não sei se já tem, mas provavelmente já tem Hotmart funcionando para você galgar as etapas dos 7 céus, né, para alcançar o estado de Cristo. E tem gente que acredita. Tem. Então, não é fazer proselitismo, mas é disponibilizar possibilidades. Para que eu posso estar enganada, muito enganada, entendeu? Mas se eu realmente confio no que eu estou fazendo, e eu não sou uma crente, não sou mesmo, aliás, eu sou chata. Para mim tem que ter coerência, tem que fazer sentido, e eu já percorri muita coisa, já li muita coisa. Não tanto quanto alguns de vocês, talvez. Mas se eu acho que pode ajudar, eu vou oferecer, mas não tentar levar a pessoa, ou usar da ameaça, que é pior, né? Se você não fizer, você não vai entrar no reino dos céus e vai queimar no inferno. A gente já está queimando no inferno. o Será que uso a do gente não se dá medo. conta? O uso do medo é terrível, é terrível. Agora, só para terminar, já que eu me emocionei demais, eu queria, Mas faz parte, eu também. Outro dia foi a mesma coisa aqui também. eu queria só, assim, eu estou lendo um livro muito interessante, que eu acho que eu já comentei na outra reunião, sobre práticas da vida diária, do Marcelo Gleiser, sobre o despertar do universo consciente. É muito interessante, porque a minha formação é muito voltada para o científico, né, que eu sou matemática, então eu tenho essa ligação com a astronomia, com essa coisa de entender esse movimento planetário e tal, e ele trata disso com como é que ele é filósofo natural, né? Ele dá aula de Uhum. filosofia natural. E ele trata disso com muita didática e ele vai conduzindo o conhecimento mesmo dessa mecânica cósmica. Então, eu confesso a você que eu estou gostando demais, eu recomendo a leitura por conta dessa coisa da gente começar a pensar como Mostra a capa. Chega bem pertinho. Isso. O despertar do universo consciente. Michael Não, Marcelo Gleiser, é um Marcelo brasileiro. Gleiser. É que tá clarinho no clarinho, não consegui enxergar. Isso, Marcelo Gleiser. É, Uhum. Geiser. Uhum. ele é um físico brasileiro que está trabalhando nos Estados Unidos há muitos anos, premiado, e ele tem uma visão muito interessante, é muito bonito, eu recomendo a leitura para quem gosta de física. Mas você ia comentar uma coisa dele. Não, não, é porque ele está caminhando com essa questão das práticas do ser humano no planeta em relação à nossa passagem por aqui, não é? Então, ele faz as coisas das escolhas que foram feitas, como, sabe, ele vai encaminhando, é muito bom. Como é que se chegou onde estamos, né? Isso, exatamente. E ele vai trazendo essa questão científica sabe, vai procurar vida em outro planeta, vamos trabalhar aqui, nós estamos aqui com tanto Ele problema. está se baseando no Goswami, mas é.
disse a Lígia. Ah, sim, sim, é muito Eu interessante, sou sabe? amigoso. Ah, entendi. Eu, eu recomendo. Enquanto eu espero mais uma mãozinha, e aí eu vou fechar a reunião, eu lembrei, porque eu não Desculpa. trouxe por escrito, que em Piste Sofia tem uma passagem que eu gosto muito, porque os discípulos estão conversando com Jesus. Para quem não conhece, Piste Sofia é uma das grandes obras, é o Códice de Askew, uma das grandes obras do gnosticismo, uma das primeiras grandes a serem descobertas. E Augusto Goswami disse ali, já desenvolveu a ideia do universo autoconsciente. E no Psofia, são 4 livros ali dentro, alguns dividem como 6, outros como 3, outros como 4, mas ele está respondendo a questionamentos dos discípulos e os discípulos estão fazendo perguntas também a ele. E aí ele está falando sobre o caminho para a iluminação, as dificuldades desse caminho. Ele puxa a orelha deles à beça, dizendo: vocês estão esperando ainda, já deviam estar trabalhando, vamos lá e tal. E aí tem uma pergunta que a Madalena faz que me toca muito e que eu acho muito interessante. Não vou saber reproduzir exatamente, mas ele vai contando, e é muito simbólico o livro, e ele vai falando os problemas, as dificuldades, o que acontece, quem morre e não alcançou o estado de luz, então, por que dificuldades, entre aspas, passa na linguagem deles lá, né? E aí a Madalena pergunta, mas senhor, se tudo é assim tão difícil, o que a gente pode fazer por esses que não sabem nada, que estão perdidos no mundo e nem sabem que existe a luz? E Jesus diz, bem-aventurada, abençoada és tu, Madalena, tal. Ele sempre faz muitos elogios a Madalena. E aí ele diz, mais ou menos o que está na voz do silêncio. Vão ao mundo e disponibilizem o ensinamento. Mas ele também diz, não jogai pérolas aos porcos. Então não é jogar tudo, mas jogar pequenas peças para que aqueles que estão na escuridão possam encontrar uma cordinha, um caminho, um link por onde ele possa encontrar algo. Porque eu posso não estar sendo muito otimista, mas assim, me parece que o mundo está bastante difícil em termos de confusão das ideias. E hoje você abre uma internet, um YouTube para procurar coisas, 90, não sei se chega a 90%, mas no mínimo 80%, 75% é lixo, que vai contaminar a sua mente e te impedir, muitas vezes, de encontrar as coisas boas. Então, que a gente também faça esse caminho de disponibilizar as nossas ações, a nossa mente, a nossa fala, os nossos exemplos, para que as pessoas possam ver uma luz no fim do túnel, possam ver, é possível, quem sabe, que a gente possa trazer um pouco desse ensinamento. E aí a Madalena, ela pergunta assim, bem concretamente, aí Jesus dá ideias, falar sobre o karma, ele não usa a palavra karma, mas ele fala explicitamente, né, de que tudo que a gente faz retorna a nós de alguma forma e que são energias que a gente bota em movimento, de que é necessário que a gente trabalhe pelos demais, que a gente veja as coisas com mais luz. Então, assim, tem ensinamentos muito práticos, mas muitas vezes a linguagem não nos é muito acessível. Então, em parte, também o trabalho que a gente faz aqui no Lux tem a ver com isso, principalmente pela tradição budista mahayana e pelo gnosticismo, mas também por outras, de tentar, às vezes, segundo a nossa interpretação, a nossa compreensão, traduzir essas possibilidades e disponibilizar tais materiais. Então, quando, como a Mazé trouxe, se trazem textos que parecem interessantes e que podem ser é, úteis para despertar na nossa mente uma percepção melhor, isso é uma prática de vida diária. Isso é uma prática para a gente botar em prática. Não para discorrer sobre ela, mas para colocá-la em prática. E aí as práticas de saúde física e de saúde emocional, a Sônia não está aí hoje, né? Ela avisou que não ia poder vir. Essas práticas de saúde
física, emocional e social fazem parte disso também. Porque sem isso fica muito mais difícil. Então é necessário o nosso preparo, inclusive para estar disponíveis para o trabalho que precisa ser feito, e que em grande parte é o trabalho de estar no mundo, sem ser do mundo, para ajudar o mundo a de alguma forma despertar. Mas para isso a gente tem que ser luz. E às vezes não é tão simples, né? Tem tanta gente aqui hoje, eu não ouvi quase. Ah, Lígia, oi, Lígia. Oi, Bem-vinda. Jane, boa noite. Boa noite. Então, estou ouvindo você, que delícia, que gostoso, que aula gostosa, faz refletir, né? E o que é interessante é uma coisa que eu percebo muito. A pessoa querer fazer para o mundo, mas em casa está tudo bagunçado, né? Em casa, a família está tudo virado, mas eu quero fazer para o mundo, né? Então, é uma coisa bem interessante isso. Eu passei por isso também, né? Que eu queria, o mundo muito mais interessante, mas dentro de casa estava pedindo, estava chamando, né? Então, é começar a fazer dentro, é dentro, assim, entrar na situação. Ai, está horrível, meu Deus, como é difícil, meu marido, meus filhos. No fim das contas, é esse, o trabalho começa aí. Começa. Entra, entra. Entrou. Aí o que que eu faço agora? Vai acertando tudo por baixo, pondo as bases de como pode ficar melhor, o que eu posso fazer melhor, né? Não deixar o feijão queimar. Começa assim. E aí depois isso vai se espalhando para o mundo, né? Eu pensava nisso, que comecei a pensar assim, e foi isso que me ajudou a permanecer no caminho dentro. E tudo me empurrou para dentro, isso eu posso falar. Tudo foi me empurrando cada vez mais para dentro. Porque é interessante demais. Querer sair, né? Eu queria sair da situação que eu estava, mas fui eu que me pus ali, né? Eu que me pus. Não tinha jeito. Então, eu tive que ficar e entrando, eu consegui achar a saída, porque não era para fora, era para dentro. Eu acho tão interessante isso. E os ensinamentos falam nisso, né, Jane? Perfeito, eu concordo totalmente. Os ensinamentos falam nisso. Isso que é mais bonito, eu fico feliz, né? Eu estou numa fase agora que eu só estou colhendo coisas assim, maravilhosas, que eu fico numa felicidade e falo, puxa vida, que bom que eu aguentei, que bom que eu aguentei, que bom que eu venci a mim mesma. Porque é uma luta, eu sempre fui muito difícil comigo mesma, muito exigente comigo, sabe? Mas foi Oi? uma luta, eu vou contar, É. viu? Era sempre comigo, era comigo. Eu estava vendo um outro, mas era eu que estava lá, caramba, Uhum. eu estava vendo aquilo, falava, isso me irrita, mas era em mim. Então, até enxergar isso foi difícil, e depois, quando eu vi, eu falei, puxa vida, eu tô sofrendo à toa, é muito sofrimento à toa, eu estou perdendo tempo, porque se eu trabalhar em mim, eu não vou ver desse jeito, eu vou ver um irmão, vou ver um amigo, vou ver alguém que precisa de mim, ou mesmo eu estou precisando de mim. Então, sabe, fazer pelo outro porque faz bem para mim também. É uma coisa que é uma ligação dativa, né? Está se ligando e está recebendo ao mesmo tempo. Você dá e recebe ao mesmo tempo, bem ou mal. Isso que é impressionante, né? Sim, de acordo com Ou a sua bem, motivação, com a sua justo, capacidade. justo. Se às vezes deseja um mal para alguém, volta na hora. E é bom quando acontece isso. É bom quando acontece isso. Que cai alguma coisa. Não, é uma coisa assim que acontece na hora, às vezes. Que bom, né? Que bom. Caso contrário, tem que depois ficar pensando, nossa, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz? Né? É muito interessante. A vida é muito interessante, é muito bonito perceber essa interconexão de tudo. E a hora que eu percebi, foi o momento mesmo de acordar e falar, puxa vida, vamos agora estudar mais.
Eu preciso saber mais, eu preciso entender mais. E a gente está aqui, né? Eu estou tão feliz de estar junto com vocês, mas tão feliz. Eu também. Uhum. Um beijo grande para todo mundo. Lígia, muito interessante você trazer isso, porque ficam vindo na minha mente muitas ideias e vivências e coisas, e aí você disse assim, às vezes não. A gente, na verdade, tem que limpar a casa para poder receber os outros a quem a gente quer ajudar, né? Então, figura de linguagem, né? Mas veja bem, isso me passou pela cabeça agora. Muitos de nós, às vezes, pensam que neste caminho espiritual, de despertar da senda, de tornar-se um perfeito, de poder ajudar o mestre, a gente quer aparecer. Quem que quer aparecer? É o eu nos enganando. A gente quer fazer o grande, mas não faz o pequeno. Eu me lembro de um diálogo, eu acho que é chinês, em que o discípulo está ansioso e pergunta para o mestre: o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? E tal. E o mestre pede: lava a louça. Ah, mestre! E ele lavando louça, mas eu quero saber. Aí ele termina de lavar a louça, agora varre o chão. Mas, mestre, eu quero fazer. Faça o que é necessário ser feito. Para de querer aparecer. Como a gente muitas vezes não quer pegar o que de fato precisa. E às vezes é a faxina interna, né? A Ju escreveu aqui, bem interessante. Vamos ver se eu consigo ler. Já aconteceu de vocês pensarem que estão retos demais, e aí pensam em fazer alguma coisa não tão reta, para sentir mais humano ou um pouco mais imperfeito, para se encaixar ali na normalidade? Sim, já me reclamaram isso também. Jane, tu é muito certinha, tu é muito chata assim. Como é que a gente resolve isso, Ju? Como é que a gente resolve isso? Porque, veja, por compaixão, a gente tem que ser compassivo com todos, inclusive com a gente mesmo. Inclusive com a gente mesmo. Então, são tantos ensinamentos que tem nesses materiais, gente. Os Upanishads, eu concordo, são maravilhosos. E o dia que a gente estudar Pisofia aqui juntos, vocês vão ver como tem coisa boa ali. Só que é um livrão desse tamanho para a gente ir espremendo, tirando os pedacinhos. E o próprio Novo Testamento e o Velho Testamento está cheio de exemplos. Então, é fazer essas garimpagens. Algo mais a declarar? Já me pediram para mim falar menos. Desculpem a minha falha, mas é que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu tenho que falar. Mas é um pouco para provocá-los também.